Queridos irmãos, convido-os a abrirem a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Colossenses, onde estaremos lendo nesta manhã os versículos 1 ao versículo 8. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 1 a 8. Estarei, irmãos, fazendo a leitura e os irmãos acompanham com toda a reverência a leitura da palavra. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, fala aos nossos corações, Pai, através da Tua palavra, e que eu seja um instrumento usado pelo Senhor. Essa é a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estamos aqui mais um domingo, graças ao nosso Senhor. Concluímos recentemente a série do livro do profeta Jonas. Iniciaremos hoje, irmãos, uma série também no livro de Colossenses. Uma carta que tanto tem a nos ensinar. Uma carta usada, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, escreveu àquela igreja de Colossos, sem mesmo conhecê-la, sem mesmo ter plantado, mas Paulo recebe um testemunho do seu amigo, do seu conservo, Epáfras. E a partir disso, Paulo instrui aqueles irmãos de Colossos a ensinar tantas coisas que são relevantes e serão até a volta do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e que venhamos a aprender, irmãos, a partir da palavra do Senhor, e que tenhamos as nossas almas alimentadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Volte seus olhos, meu irmão, para o versículo 1 e versículo 2, que Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. E aqui, irmãos, nós vemos como Paulo começa as suas epístolas geralmente. Paulo endereça as suas epístolas àqueles irmãos que estão ali em Colossos. Muitas heresias aqui já estavam entrando na igreja. Um começo de agnosticismo, um começo de ascetismo, mas a gente vai ver com mais detalhes um pouco mais para frente. Mas o que me chama a atenção, irmãos, nesse começo epistolar do apóstolo Paulo, é que Paulo escreve para eles e os chama, ele e Timóteo, como irmãos. Mas não só irmãos. No versículo 2 ele também diz: santos e fiéis que estão em Colossos. Então Paulo tem a certeza e a convicção de que ele, chamado pelo Senhor Jesus para ser apóstolo, como ele fala no versículo 1, e que tantas pessoas duvidavam do apostolado do apóstolo Paulo, porque ele não tinha vivido com os 12. Mas aqui Paulo, chamado especialmente pelo Senhor, porque ele disse que foi chamado pela vontade de Deus e o seu discípulo Timóteo. E ele escreve àqueles santos que estão ali na cidade de Colossos. Essa é uma epístola, irmãos, chamada de uma das epístolas da prisão, junto com Filipenses, com Efésios. Inclusive é uma carta chamada de carta irmã, a carta de Efésios, porque é muito parecido o seu conteúdo. Mas Paulo escreve aos Colossenses na certeza de que eles são santos, que eles são separados e que eles são obedientes ao Senhor Jesus Cristo. Note, meu irmão, a primeira coisa que chama a atenção
é que Paulo, mesmo com as dificuldades que aqueles irmãos estavam enfrentando ali, com doutrinas difíceis, a igreja de Colossos, ele ainda o chama irmãos. Isso tem sido uma coisa tão difícil hoje em dia, né? Pessoas que discutem quem é irmão ou quem não é irmão em Cristo. Se uma igreja tem uma doutrina diferente da minha, não estou falando de heresia, estou falando de uma divergência teológica, eu chamo aquela pessoa de, sei lá, um amaldiçoado, alguma coisa assim, ou alguém que eu não compartilho da mesma fé. Mas note que aquela igreja estava passando por dificuldades, irmãos. Algumas divergências. E Paulo olha na certeza, pelo que Epáfras havia falado para ele, ele diz: vocês são santos e fiéis irmãos em Cristo e estão em Colossos. Então Paulo assemelha os irmãos em Cristo com os irmãos em Colossos. E por que ele fala isso? Note que Paulo diz que os irmãos em Cristo estão espalhados, irmãos, na verdade, por muitas faces da terra. Mas ele escreve para aqueles que estão ali. E Paulo dá a saudação introdutória que ele diz: que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. Inclusive, irmãos, virou algo que a gente fala normalmente um para o outro: graça e paz. E muitas vezes a gente não reflete nisso. A graça, o favor imerecido de Deus, de forma soberana e graciosamente concedida pelo Senhor. Isso gera paz no coração daqueles que provaram da graça do Senhor. Provaram da graça da reconciliação e da graça de serem filhos de Deus. E Paulo fala isso para os seus irmãos, dizendo que a graça que os alcançou gere paz no coração de vocês e que trouxe também paz com o nosso Senhor e nosso Pai, Jesus. Então nota, irmãos, que Paulo chama os irmãos de santos, mas diz e fortalece-os logo no começo, dizendo que a graça e a paz encham o coração de vocês. Mas Paulo não para por aí, meu irmão. E eu lhe convido a olhar agora os versículos de 3 a 8. E nós vamos olhar algumas partes de evidências de uma vida cristã que Paulo chama nesse texto. E ele começa dizendo assim, meu irmão: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Então o primeiro ponto que Paulo diz é olhar para esses irmãos que ele nem conhecia, olhar para esses irmãos de Colossos que ele ouviu pelo seu amigo Epáfras, gera nele ações de graças. Ao orar por eles, Paulo agradece por a vida de cada pessoa ali. Paulo orando, irmãos, por desconhecidos. E por que Paulo orava por essas pessoas? Por que Paulo dava sempre graças a Deus a esses homens e essas mulheres e crianças que estavam ali, que ele nem conhecia? Olha, volta os seus olhos para o versículo 4, e ele diz 3 coisas por que ele dava graças por esses irmãos. A primeira delas é: desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Então Paulo agradece a Deus pela vida dos colossenses, pela fé que ele ouviu desses irmãos, pela fé genuína de que esses irmãos tinham no Senhor Jesus Cristo, como eles estavam vivendo com seriedade o Evangelho. Irmãos, é verdade que no capítulo 3, Paulo vai apontar como esses irmãos, eles deveriam viver, é verdade. Mas Paulo tem a convicção de, através do testemunho do seu amigo Epáfras, Paulo tem a certeza e ele dá graças a Deus pela fé daqueles irmãos que ali estão. Os irmãos que são santos, que são fiéis, que foram alcançados pelo Senhor Jesus. Paulo agradece pela vida desses irmãos. O segundo aspecto, irmãos, que Paulo agradece pela vida desses irmãos é do amor que vocês têm por todos os santos. Então note que o amor por todos os santos é uma consequência da fé que eles têm. Eles têm uma fé, eles acreditam e creem no Senhor com toda a sua vida, e por isso Paulo diz que aqueles colossenses amam os seus irmãos. Porque é impossível, meu irmão, para alguém que foi convertido pelo Senhor não amar o povo do Senhor. É impossível para alguém que foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo odiar a sua igreja. É impossível. Então Paulo olha para esses irmãos e fala: eu agradeço a Deus por vocês, porque eu sei da fé de vocês que é verdadeira. E eu sei que por vocês terem uma fé verdadeira, vocês amam os seus irmãos. Irmãos,
a gente está se aproximando de um período de política, né? A gente lembra como foi 18, como foi 22. A gente lembra de famílias que foram separadas por causa de um pensamento político. De igrejas que sofreram por causa de uma divergência de pensamento político. E o que Paulo diz é que aqueles irmãos que têm uma fé verdadeira, eles amam os seus irmãos. Independe, irmãos, do pensamento político. Se foram remidos pelo sangue do Senhor Jesus, eles são irmãos em Cristo. Vão ter diferenças. Mas para Paulo é inimaginável ele achar que uma igreja no futuro poderia ser separada por um pensamento político. Logo ele, que pede oração pelo imperador. Ele diz que todas as autoridades foram constituídas por Deus. Então perceba que hoje a gente vive numa grande dificuldade, meu irmão. Nos 2 primeiros agradecimentos a gente vê que é um tamanho desafio para nós hoje, assim também como era em Colossenses. Dos irmãos que viam divergências um no outro, e Paulo vai apontar diversas daqui para frente, mas de irmãos que se amavam, mas que estavam buscando às vezes se separar com pensamentos errados. E Paulo aponta que aqueles que creem no Senhor Jesus, eles devem amar os seus irmãos. Note que Paulo não fala, dependendo se ele pisar no seu pé ou não. Você ama seu irmão se ele pensar igual a você ou não. Não. Paulo diz, porque vocês amam. E esse é um aspecto da fé verdadeira. A outra coisa, irmãos, que Paulo fala, o outro aspecto é de que a outra ação de graça que ele dá é por causa da esperança que está guardada para vocês no céu. Então note que o agradecimento de Paulo é baseado na fé que Cristo realizou, que Cristo deu como dom para esse povo. Essa fé causou consequência deles amarem uns aos outros como os santos de Deus, mas também aponta também para um futuro. Paulo dá ações de graças a Deus pelo fato de que a esperança está guardada para eles, irmãos, no futuro glorioso. Então, crer no Senhor Jesus trouxe redenção aqui, mas também nos garantiu futuramente algo eterno. Então Paulo agradece a esses irmãos, a vida desses irmãos, porque eles vão gozar de uma esperança eterna ao lado do Senhor. E que mesmo com dificuldades, que mesmo com desencontros, a esperança estava guardada a eles ao lado do Senhor Jesus. Então perceba, Paulo agradece pela fé, pelo amor e pela esperança. Desde que ouvimos a fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. E que coisa maravilhosa, irmãos. Quando Cristo nos remiu pelo seu sangue, Cristo não só conquistou para nós a libertação hoje, mas Ele conquistou também a eternidade futura, onde gozaremos da eternidade ao lado do povo do Senhor, os santos, e ao lado do nosso Senhor Jesus. E louvado seja o seu nome. Mas Paulo vai continuar falando. Paulo agradeceu por essas 3 coisas, e Paulo vai desenvolver um pouco mais o que é essa esperança que ele acabou de falar. E ele diz, desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade, do evangelho que chegou até vocês. Então o que é essa esperança que Paulo falou, que eles, da fé e do amor, por causa da esperança, o que é essa esperança que Paulo queria falar? Note que a esperança é que eles ouviram falar por meio da palavra da verdade, do evangelho. Então a esperança, ela é contrastada pela verdade do evangelho. Então o que trouxe esperança a esses irmãos foi o evangelho que chegou até eles. O povo que era separado, meu irmão, recebeu o evangelho. E recebeu o evangelho, creram no Senhor Jesus. E agora eles eram uma igreja, um povo que foi salvo pelo sangue do Cordeiro. O evangelho que chegou até eles, como eles ouviram falar anteriormente. E que coisa maravilhosa, meu irmão. Assim como foi comigo e com você, essa igreja gozou do evangelho que chegou até eles. Mas para o evangelho chegar até eles, alguém teve que levar. Quando a gente vai ver aqui, Paulo vai falar de Epáfras, o seu servo, um pouco mais à frente. Mas, irmão,
Se você está aqui hoje, alguém testemunhou para você. Às vezes a partir de uma música, talvez, de alguma coisa extraordinária que acontece, mas o meio ordinário é a pregação. A pregação de um amigo, a pregação do Evangelho, a pregação de alguém. E Paulo agradece justamente porque essas pessoas foram alcançadas e o coração deles se encheu de esperança porque alguém levou esse Evangelho a eles. E note que Paulo continua e fala, tá, mas e o que esse Evangelho está fazendo no mundo? Paulo diz que o Evangelho trouxe a esperança, o Evangelho transformou, deu fé a esses irmãos, o Evangelho causou amor uns pelos outros, e o que ele mais está fazendo? Olha para o versículo 6, o restante que ele diz, esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então perceba, meu irmão, um dos aspectos de um evangelho verdadeiro é o crescimento. O evangelho, meu irmão, sempre vai causar um sofrimento, um crescimento. Seja ele pouco, ainda é um crescimento. Então, meu irmão, hoje, às vezes a gente olha e pensa, existem igrejas que não crescem, por exemplo. Como? Se Paulo afirma que o Evangelho produz fruto. Que o Evangelho está crescendo, frutificando. Então, como algumas igrejas não crescem? Mas lembre, eu estou falando que pouco crescimento ainda é um crescimento. Mas e aquelas igrejas que só definham, por exemplo? Talvez, irmãos, não estejam tão envolvidas com o Evangelho verdadeiro. Talvez seja o pecado, talvez seja alguma coisa. Mas note que o que Paulo está falando é que o Evangelho que trouxe esperança, que transformou aqueles irmãos, ele continua agindo hoje. Ele continua produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como aconteceu entre eles. Desde o dia em que eles ouviram e entenderam. Então note, meu irmão, a importância do Evangelho ser explicado, do Evangelho ser testemunhado, porque o Evangelho cresce à medida em que ele à medida em que as pessoas ouvem e entendem a graça de Deus. Irmãos, e aqui eu fico pensando, irmãos, que às vezes no nosso falar, no nosso linguajar, no nosso testemunho, parece que às vezes a gente faz questão das pessoas não entenderem o Evangelho, para que as pessoas não escutem como deveriam, porque a gente usa tantas palavras difíceis, a gente usa tanto aquele linguajar de crente que só os crentes conhecem, e parece que o nosso testemunho às vezes não alcança, porque as pessoas não entendem. Parece que às vezes a gente quer falar para uma criança como a gente fala para um adulto, por exemplo. Mas, meu irmão, veja que Paulo diz que o crescimento vem a partir das pessoas que ouvem e entendem. E isso eles aprenderam de quem? De Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro, qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Então, irmãos, algumas lições que nós tiramos desse texto. A primeira delas é: qual foi a última vez, meu irmão, que você agradeceu pelos seus irmãos? Qual foi a última vez que nós agradecemos e damos em ações de graças ao Senhor pelo irmão que está do seu lado? Qual foi a última vez que você agradeceu pela sua igreja ou você não só criticou? Qual foi a última vez que você se colocou e falou: Deus, muito obrigado, porque eu tenho irmãos que lutam contra o pecado dia após dia, mas que estão aqui. Eu tenho pessoas que me estimulam quando eu olho para ela e ela está aqui do meu lado. Porque eu tenho pessoas que testemunharam para mim, para minha família, e aqui estão. Qual foi a última vez, meu irmão, que você não só criticou para alguém, ou que você orou e agradeceu pela vida dos seus irmãos? Nota que Paulo nem conhecia esses irmãos e ele diz que dava ações de graças. Qual foi a última vez que nós oramos? Pelos seus líderes de pequeno grupo, pelos seus pastores, pelo conselho, pelos seus amigos de outras igrejas, por que não? Quando foi a última vez que você orou por eles? Quando foi, meu irmão,
a última vez que você agradeceu, não só pelo seu irmão de forma geral, mas pela fé que ele tem? Pelo amor que ele mostra a você, que é um resultado do amor que ele tem a Cristo Jesus. Porque parece, irmãos, que às vezes, muitas vezes a gente se junta para falar mal dos nossos irmãos. Isso a gente sabe demais. Para falar mal, para fofocar, para fazer qualquer outra coisa, mas para agradecer, para falar: meu irmão, que bom você estar aqui. Porque eu me sinto estimulado quando eu lhe vejo aqui, meu irmão, na igreja. Poucas são as vezes que a gente chega para agradecer ao nosso irmão por tudo que ele fez e por tudo que ele representa a nós. Mas se é para se juntar para falar mal, meu irmão, é muito fácil. Mas note que o apóstolo Paulo, como resultado da transformação, da fé que Jesus Cristo deu a ele e ao seu povo, ele agradece pela fé desses irmãos e pelo amor que eles têm uns pelos outros e pelo Senhor Jesus. Irmãos, eu não estou dizendo que o amor por todos os santos não vai gerar indiferenças. Vai gerar muitas diferenças, na verdade. Muitas dificuldades vai ter. Mas independente, irmãos, o amor de Cristo é muito maior do que essas coisas. O sangue de Cristo pagou por todas essas coisas. E por que nós valorizamos tantas coisas secundárias e não o amor de Cristo que alcançou aquele meu irmão, que pensa diferente de mim, que às vezes vive de maneira um pouco diferente? Por que eu não agradeço pela vida dele? Senhor, muito obrigado pela vida desse irmão. Muito obrigado. Ou quando o irmão falta, você fala: meu irmão, você faz falta, apareça, mas você não. Esse aí desviou, nem aparece mais na igreja. Então note, irmãos, que são coisas diferentes e que fazem a diferença. A gente procurar as pessoas que não estão ou que se afastaram e falar: irmãos, você faz falta no nosso meio. Você é importante para a gente, venha. E essas coisas fazem muita diferença. E é uma coisa que o apóstolo Paulo fez questão. Note, hoje é muito mais fácil a gente mandar uma mensagem no WhatsApp, fazer uma videochamada. Paulo teve que escrever uma carta que era muito caro, irmãos. Ou por que a gente acha que os evangelhos, quando João escreveu o evangelho, ele fala: olha, e fez Jesus muitas outras coisas, que se fossem relatados não caberiam em todos os livros escritos. Por que a gente acha que João não relatou tudo o que Jesus fez? O papiro era caro, meu irmão. Muito caro. Então era limitado o recurso também. Mas Paulo escreve essa carta e manda para essa igreja, por amor a esses irmãos. Hoje é muito mais fácil. É plano de celular e tudo, que é ilimitado normalmente. Mas qual foi a última vez que você falou com um irmão seu que não está vindo tão assiduamente mais? Ou que está desestimulado, talvez? Qual foi a última vez que você mostrou amor, meu irmão, pelos seus irmãos, até os que estão ao seu lado agora? Quando foi a última vez? E a outra coisa, irmãos, que Paulo diz, e de extrema importância, ele fala da fé, do amor e da esperança. Irmãos, vivemos dias difíceis. O povo de Deus vive momentos difíceis desde antes da partida de Cristo até a sua volta viverá momentos difíceis. Cristo diz: mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E meu irmão, e essa esperança muitas vezes ela é diminuída pelo sofrimento nesse mundo caído, pelo pecado que causa aflição à nossa alma. Essa esperança é diminuída muitas vezes. Às vezes a gente esquece de que tem um Deus que fez plenamente a sua obra por nós. E qual foi a última vez que nós levamos esperança aos nossos irmãos? Do irmão que está desestimulado, do irmão que está triste em casa. Qual foi a última vez que eu falei: meu irmão, eu estou aqui para lhe ajudar? Meu irmão, a esperança que Cristo conquistou para nós é muito maior do que tudo daqui. E qual foi a última vez que eu me dispus a pelo menos tentar ajudar que essa esperança seja reacendida no coração do meu irmão? Porque essa esperança foi conquistada, certo? Ela foi conquistada por Cristo Jesus. Já foi feito, já está feito. Mas às vezes
ela no nosso coração parece estar diminuída por causa de tudo isso que eu falei. Então, nosso papel também é levar esperança a esses corações que estão desestimulados, que estão desesperançosos, porque uma marca do cristão, meu irmão, em toda a história da igreja é a esperança. Você vai, por exemplo, olhar o livro de Tessalonicenses, as epístolas, e os irmãos ali estavam preocupados porque eles estavam morrendo e Jesus Cristo ainda não tinha voltado. Era uma das preocupações dele. E Paulo escreve aquela carta falando sobre isso. Ele fala: Paulo, olha, a gente está morrendo, Cristo disse que voltaria logo, então isso não é uma conversa de agora, há muito tempo, e a gente está morrendo, e aí, como é que a gente fica? Paulo diz: não se preocupem não, ele prometeu, ele vem. Mas note, meu irmão, que a esperança sempre esteve no coração do povo de Deus. O povo de Deus é marcado pela sua esperança. No sofrimento, ele espera no Senhor que melhore, né? Na angústia, ele espera no Senhor, porque se não passar aqui, passará depois, na eternidade. A verdade, irmãos, é que a esperança, quando enche a nossa alma, a esperança, quando enche o nosso coração, ela causa muitas coisas, inclusive nós testemunhamos mais. Porque a esperança faz com que eu tire o foco do meu sofrimento, eu tire o foco da minha vida e eu olhe para o mundo todo. Porque Cristo morreu por nós. Não foi só por mim. Não foi só por você. Foi por todo o povo de Deus. Então a esperança faz com que eu me preocupe com todo o povo de Deus. Então, se tem alguém desesperançoso perto de você, meu irmão, fale com ele. Ajude-o. Ofereça ajuda, porque é justamente isso que Paulo faz ao escrever essa carta. Outras pessoas sofrem mais que outras, irmãos. Existem vidas que são mais difíceis que outras, isso é verdade, claro. Todo mundo passa por dificuldades, isso a gente sabe. Todo mundo sofre. Todo mundo está nesse mundo caído, sabe da angústia que é. Mas se todo o povo de Deus tem a convicção de que Deus morreu por ele e de que a esperança está reservada, irmão, se o futuro glorioso já nos espera, como é que esse futuro glorioso molda a nossa vida hoje? Porque já está feito. Se a gente lê em Apocalipse, já foi tudo relatado como será. Então, como é que uma visão do Apocalipse muda a minha vida hoje? Irmãos, e graças a Deus que Paulo deixa muito claro que não foi uma obra feita por ele, que não foi uma obra feita por Epáfras, mas foi uma obra de Deus. Porque ele fala da fé, da esperança, do amor, da esperança que eles ouviram falar por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até eles, e este Evangelho produz fruto, está crescendo em todo o mundo. Então note, meu irmão, que isso é um reflexo do amor de Deus. Por isso que quando a gente vai ver o capítulo 1 da nossa confissão de fé, quando ele fala sobre a palavra de Deus, ele vai falar que todo o povo do mundo deve ter a Bíblia traduzida na sua língua materna. E por que isso é importante, meu irmão? Para que todo mundo tenha acesso à palavra de Deus. Então, por isso que é importante, e foi estudado aqui em Neemias com o pastor Felipe, e a gente viu que lá no capítulo 8, o povo já tinha perdido a sua identidade, porque já tinha desaprendido o hebraico, a sua língua materna, de tanto tempo no cativeiro. Então, quando Esdras, o sacerdote, se coloca diante do povo e lê a palavra de Deus, e os levitas estão no meio do povo, explicando de maneira que eles entendessem, o que é que aquilo gera? Choro. Eles falam, mas a gente está entendendo a palavra na nossa própria língua. Isso gera também transformação na vida do povo. Isso é o Evangelho, meu irmão. Isso é o Evangelho. Pessoas se dedicam para ensinar. Eu não falo só aqui em cima não, meu irmão. Todo mundo. Todos nós somos chamados a ensinar o Evangelho do Senhor. Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho do Senhor. Porque o evangelizar também é você ensinar o Evangelho. Todos nós somos chamados a isso. E a outra coisa, qual foi a última vez que você testemunhou de Jesus Cristo? Quando foi, meu irmão?
na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade. Porque para o Evangelho produzir fruto e crescer, ele precisa chegar, ele precisa ser entendido. E se não tem pessoas, como ouvirão se não há quem pregue? Se não tem pessoas que preguem, como é que o Evangelho vai gerar transformação? Nós devemos, irmãos, pregar. E por que, meu irmão, que eu estou falando tudo isso? Porque testemunharam para mim. E por isso que eu estou aqui. Testemunharam para você, talvez seja seu pai, sua mãe, algum amigo, algum vizinho, e por isso você está aqui. Então, em gratidão ao Evangelho que me alcançou, em gratidão ao Deus que me salvou, é normal na vida do crente que muitas outras pessoas provem disso também que ele prova. Que as pessoas que não conhecem a Deus provem da fé, da esperança e do amor que Cristo fez na vida de todo o seu povo. Se não for normal, precisa ser, meu irmão. Precisa ser natural. Em tudo que eu faço, eu glorificar a Deus. Eu testemunhar do Senhor, do que Ele fez na nossa vida. Porque note, olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 7 e 8. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo. E em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. E olha como Paulo soube de tudo o que esses irmãos faziam e como eles viviam. O qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Epáfras levou mensagem, irmãos. Eu imagino Epáfras com um coração alegre de falar: Paulo, olha, tem uma igreja lá em Colossos que eu tenho testemunhado e os irmãos são fiéis. Os irmãos são comprometidos com a obra do Senhor. Eles passam por dificuldades, sim, mas eles são santos. São obedientes ao Senhor. E aí Paulo fica feliz também por causa de Epáfras. Irmãos, que sejamos felizes com a igreja que o Senhor nos deu. Sejamos felizes com os irmãos que o Senhor nos deu. Irmãos, eu não estou falando que a igreja não tem problemas, eu não estou falando que você vai ter desavença com a sua liderança, eu não estou falando nada disso, porque vai ter, é normal que tenha, inclusive. Mas, meu irmão, ame o povo do Senhor. Ame o povo do Senhor. Ano que vem, ame o povo do Senhor. Ame o povo do Senhor a tal ponto que nem um posicionamento político diferente do seu vai lhe afastar dele. Ame o povo do Senhor a tal ponto que nem se ele cair em pecado, você vai se afastar dele. Ame o povo do Senhor, meu irmão, a tal ponto, porque Cristo deu a vida por ele, assim como ele deu pela sua. E essa é a beleza do Evangelho. Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Cristo nos salvou, nos remiu pelo seu precioso sangue. Cristo nos chamou para perto. Paulo vai falar sobre isso ainda no capítulo 1, dos versículos 13, irmãos, até o 24, até o 23. Sobre a excelência da obra de Cristo. Um hino de louvor Paulo vai prestar aqui a Cristo Jesus, falar da sua obra. A obra de Cristo, irmãos, foi maravilhosa. E que essa verdade esteja no nosso coração, firmada no nosso coração. E ela é tão preciosa que pais passam para filhos, e filhos dos filhos, e os filhos, e por aí vai. E talvez você esteja aqui, talvez você seja a quarta geração de crentes da sua família, a terceira, e é tão preciosa porque foi alcançando várias gerações da sua família e foi transformando. O Evangelho faz isso, meu irmão. Eu sou a primeira geração de crente da minha família, meu irmão. E que felicidade é poder dizer isso. Dizer que a minha família não caminhava no Evangelho, mas a partir de mim, se Deus quiser, vai ser diferente. E Luísa, irmãos, já nasceu na aliança, eu não tive esse privilégio. Que Luísa possa servir ao Senhor e amar o Senhor de todo o seu coração. Fernanda já é a segunda da família dela, geração. Mas note que isso é o Evangelho.
O Evangelho transforma vidas. Transforma a vida a tal ponto que há mais de 2000 anos o Evangelho vem dando frutos. Famílias transformadas. Pessoas de criações diferentes transformadas. Pessoas que não tinham esperança, que eram desacreditadas, são servas do Senhor. Pessoas que diziam, você não tem jeito, servem ao Senhor hoje. Pessoas que eram presas pelos seus vícios, hoje são servos do Senhor, verdadeiramente, e a partir disso, irmãos, foram libertos dos seus pecados. Que grande é o nosso Deus, irmãos. Quão maravilhoso é o nosso Pai, que quando nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Quando nós estávamos perdidos, Ele nos achou. E louvado seja o nome do Senhor. Que sejamos gratos aos nossos irmãos. Que a nossa fé seja mostrada com ação, a ponto de que eu ame os santos do Senhor. E graças a Deus por tudo isso, meu irmão.